A gente vai falar de outro caso, né, envolvendo crianças, um caso que a gente mostrou aqui no Cidade na semana passada e que deixou todo mundo indignado com o cabelo em pé, como se diz. O caso daquele bebê lá de Imbé, no litoral norte. Os pais da criança, que tem apenas 3 meses de vida, gente, tiveram as prisões decretadas pela Justiça. A investigação da polícia concluiu que a criança era vítima de agressões praticadas pelo pai e toleradas pela mãe. Ou seja, ela sabia e não fazia nada. Na última internação, o menino ficou quase um mês no Hospital da Criança Santo Antônio, aqui em Porto Alegre. A boa notícia é que ele já recebeu alta. A Daiane Dalitese está chegando agora com outros detalhes desse caso. É contigo, Dai. Boa tarde. Oi, Vanessa. Boa tarde para ti, para todo mundo ligado no Cidade Alerta. Esse casal deve responder por tortura. O pai, o genitor, ainda tentou fugir da polícia. Na sexta-feira, na verdade, antes até, quando essa mãe estava com o bebê no Hospital Santo Antônio, em Porto Alegre, ele foi até a casa da família em Imbé, pegou roupas e documentos e fugiu. A polícia encontrou ele aqui em Tramandaí. E aí ele foi preso. Já a mulher, quando voltou para a residência da família em Imbé, também foi detida. Segundo a polícia, ele então é o principal suspeito. Ele cometeu essas agressões contra o bebê de apenas 3 meses de idade e a mãe foi conivente, pois ela assumiu em depoimento que sabia que ele tinha esse problema, ele era nervoso, não gostava muito quando a criança chorava. Em depoimento, ele negou que fez isso com a intenção de violência, mas que pode ter se passado em algum momento que ele sacudiu a criança, ou que, por exemplo, quando ele mexeu no cobertor, que pode ter fraturado, então, a perninha da criança. Segundo o delegado, nada colou, viu? Porque a gente sabe exatamente o que está fazendo com um bebê, ainda mais de 3 meses de vida, tão pequenininho, e sabe exatamente a força que está empregando. Ele também falou que no momento que fez massagens para cólica, pode ter se excedido. A polícia não acreditou nessa versão dele, né? E a mãe sabia desse histórico dele e foi conivente, deixou a criança em alguns momentos até mesmo sozinha com esse pai. Os dois, então, foram presos. A única boa notícia nessa história é que a criança, então, recebeu alta durante o final de semana. Mas nem a polícia, nem os médicos, nem o Conselho Tutelar sabem dizer, então, se esse menininho ficou com alguma sequela. Porque é muito cedo ainda, né? Ele não fala, ele é uma criança muito pequena. Então, pode ser que, devido às hemorragias que ele teve, né, enquanto tudo isso aconteceu, algo pode ter causado, né? Ou pode ser causado mais para frente. A gente conversou com o delegado responsável por essa investigação e ele nos conta agora, então, os detalhes do depoimento do pai, de como tudo isso aconteceu. Lembrando que essa criança, ela nasceu no dia 11 de julho. Primeiro ela foi internada poucos dias depois no Hospital de Tramandaí. Foi liberada, estava com uma fratura, foi liberada, voltou a ser internada no dia 26 de agosto, aí com sintomas mais graves. Devido à gravidade, foi levada para Porto Alegre e só em Porto Alegre, no Hospital Santo Antônio, ali da Santa Casa, é que o pessoal desconfiou que poderia realmente ser, né, não uma doença, por exemplo, a doença dos ossos de vidro, que a criança está sempre com algum machucado, mas sim poderia ser algo que tivesse acontecido dentro de casa. E o Conselho Tutelar foi acionado e aí sim chamou a polícia, que investigou e prendeu esses 2 genitores. A gente vai ouvir o que o delegado falou sobre o assunto. Foram diversos episódios, foram várias lesões, hemorragias intracraniana, hemorragia na retina, fratura nos ossos em diversos estágios de um estado. Então, isso prova que não foi tudo num dia só, mas sim vários episódios. O pai, ele deu um depoimento bastante evasivo, tá? Ele nega ter agredido violentamente a criança, propositalmente, mas ele admite ter feito massagens para cólica, ter utilizado um pouco de força excessiva, nas palavras dele. Ele admite também que teve um episódio que a criança estava enrolada no cobertor e, ao desenrolar, ela acabou fraturando, poderia ter causado a fratura no fêmur. Ele admite ter sacudido por 2 episódios com um pouco a mais de violência a criança também, quando ela estava chorando. Então, são várias situações que ele negou o dolo de agressão, mas ele admite esse pouco de força além. Foi então que foi descartada essa situação, essa doença, que seria uma síndrome dos ossos de vidro, que é uma condição
que deixa os ossos mais frágeis, fragiliza. Então, um acidente doméstico poderia causar essas lesões todas. E depois de descartado, nós ouvimos o pai, ouvimos a mãe, com o apoio da Delegacia da Criança de Porto Alegre, através de uma colega que ela entrevistou a mãe lá no hospital. E nós concluímos que houve maus tratos, houve reiterados episódios de lesões que geraram todas essas lesões na criança, né, no bebê. Absurdo, né, gente?